vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais o MDS, a nossa maratona da sabedoria. Deixa eu ligar a luz aqui. Agora sim! Seja muito bem-vindo. Bora tocar o terror na terra. Já chega aí escrevendo Bora TTT. Hoje é mais um daqueles dias, mais uma oportunidade que nós temos de fazer a diferença. 6h22 no Brasil, 9h22 em Portugal, seja bem-vindo. Às vezes você começou esse movimento e não sabe por que a gente faz 6h22 da manhã, horário do Brasil. 6h22, lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Que eu quero te convidar a ir para uma nova fase, um novo tempo. Tempo esse de começar a ter mais resultados. E quando eu digo ter mais resultados, não estou falando somente de resultados financeiros. Foi interessante que ontem à noite eu fiz uma live e nessa live eu falava exatamente sobre isso daí. Não sei quantos estavam na live ontem. Coloca aí se você participou da live ontem. A gente estava falando sobre como prosperar do zero. E se você olhar como prosperar do zero, você vê 3 palavras, exatamente 3 oportunidades. Quais são elas? O como é um comando para abrir possibilidades. Como? Você abre possibilidades. Tanto é que a palavra mais pesquisada no Google é o como. Você que está chegando aí, já chega falando de onde você está, qual é a sua cidade, seu estado, seu país. Compartilhe aí com a gente e a gente vai explodir. Você está no 6h22. É a nossa live de provérbios. Hoje, dia 5, a gente vai ler capítulo 5. A importância da sabedoria e a fuga daquilo que é insensato. Eu já vou responder várias perguntas de vocês. Todo mundo está colocando as perguntas aí. Então, seja bem-vindo aí. Bora tocar o terror na terra. Quem já faz parte do movimento, pega esse aviãozinho aqui, ó, compartilha para 3 pessoas que mais fazem sentido. Você que está aí em outras plataformas, seja muito bem-vindo também. Tem um coraçãozinho, se você quiser apertar, só para eu ver se está fazendo sentido o coraçãozinho, se está funcionando aqui, você aperta aí. Então ontem eu falava o seguinte: como prosperar do zero. E eu falei que o como, ele é um plano de oportunidades. O como, ele abre oportunidades, ele é um leque de oportunidades. Prosperar tem a ver com crescimento, e o crescimento é natural. E do zero, ninguém começa nada do zero. Presta atenção, todos os dias, 20 horas de Portugal, a gente tem uma live direto no YouTube. E lá nessa live, a gente fala sobre alguns temas para você aperfeiçoar no seu trabalho, nos seus negócios. E ontem eu comecei a falar exatamente sobre isso daí. Sobre como prosperar do zero. Olha só que interessante, como é uma possibilidade, prosperar é crescimento, é natural, do zero ninguém começa nada do zero. Por quê? Porque do zero não é multiplicável, não é possível multiplicar nada. Então a gente começa a fazer o quê? A gente começa a trazer para tudo que nós já temos como essência. O meu convite para você começar a entender essa nova fase é você saber aquilo que você pode. Por exemplo, um computador, eu pego aqui o meu iPad. Eu pego o meu iPad, quando eu tiro ele da Apple, ele tem uma configuração. E ele não tem nada armazenado daquilo que são os meus arquivos. Presta atenção, quando eu pego e abro os meus arquivos, vou te mostrar. Eu pego e eu abro os meus arquivos. Eu abro, ele não tem nada aqui. Eu não consigo prosperar o meu trabalho, eu não consigo prosperar aquilo que eu faço, porque eu não tenho nada arquivado aqui. O que eu preciso fazer? Começar a salvar ou baixar arquivos que são essenciais para o meu trabalho, para a minha vida. Quando você vive experiências, quando você busca conhecimento, quando você tem oportunidades, são arquivos que são baixados dentro de uma máquina chamada você ou eu. Toda vez que você vive algo novo, você vai lá e coloca uma figurinha aqui. Toda vez que você conhece algo novo, você coloca uma figurinha. Quando você vive uma experiência, uma nova figurinha. Então são figurinhas adicionadas aqui. Isso sim é possível multiplicar. Escreve aí. A zero é impossível multiplicar. Então eu quero te dar as boas-vindas ao dia de hoje e falar o seguinte:
Quanto mais você buscar a sabedoria, mais ela vai te entregar. Hoje, dia 5, Provérbios 5. Coloca aí, PV 5. Já abre aí a sua Bíblia, o seu texto, em Provérbios capítulo 5. E a gente vai ler. Para mim, esse começo de Provérbios deveria ser uma pós-graduação para as nossas vidas. Coisa que a faculdade não nos ensina, Provérbios ele nos ensina. Por quê? Existe um manual. Qual é o problema? Que as pessoas não querem seguir esse manual. Ontem dissesse que no WhatsApp mandaria o resumo da live, mas não apareceu nada. Eu vou ver com a equipe. O meu celular está sendo usado aqui para fazer a live, mas já vejo com a equipe. Por que não foi disparado no grupo? Aí já dispara hoje também. Você entrou, Regina, você entrou no grupo do WhatsApp? Que daí fica mais fácil eles mandarem lá. Talvez alguma configuração, alguma coisa não deu certo. Vamos lá então, capítulo 5 de Provérbios fala advertência contra o adultério. Só para você entender que existem 3 partes do livro de Provérbios. A parte 1 de Provérbios é sobre um convite à sabedoria. Em todos os momentos, até o capítulo 9, capítulo 10, você vai receber um convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 24, você vai ver códigos de sabedoria, quer dizer, drivers para ser instalados. E do capítulo 25 ao capítulo 31 são os comportamentos dos nobres e dos sábios. Você quer se tornar mais nobre, quer se tornar mais sábio? Você vai ver do capítulo 25 ao capítulo 31 esses códigos. Então vamos lá entender o seguinte. Advertência contra o adultério mais o fortalecimento do casamento. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Se você parar e analisar só o que tem nesses 2 primeiros versículos, a sua mente e seu coração já vai explodir. Presta atenção no que eu vou te falar. Vamos pegar código por código para você aplicar na sua vida. Lembra que toda vez que a gente estiver no MDS, que é essa maratona da sabedoria, ele é o treinamento para hoje. Ele não é o treinamento para amanhã. Escreve aí, MDS é para hoje. MDS significa Maratona da Sabedoria. A gente está do dia 1º ao dia 31 vivendo essa maratona. Então escreve, MDS é para hoje. Não é para amanhã. Você vive os códigos no dia de hoje. E isso é um aperfeiçoamento. Quando que eu aprendi isso? 2018. Eu li um livro e ele falava o seguinte: se você ler Provérbios todos os dias durante 2 anos, você se torna mais sábio do que as pessoas que você conhece. Se você ler ele durante 5 anos, você se torna milionário. E eu preciso confessar para vocês, eu comecei a ler para ser milionário. E no meio do caminho eu entendi. E funciona, tá? Exatamente o que ele falou funciona. Só que eu entendi no meio do caminho que a sabedoria ela vale muito mais do que o ouro e a prata. E é isso que eu quero te convidar para esse novo tempo. Qual é o problema das pessoas tão voláteis nos dias atuais, nos dias de hoje? Que elas ficam correndo de um lado para o outro só por causa dos resultados. E normalmente resultados financeiros, só que elas esquecem que aquilo que está no exterior, ele só é consequência daquilo que está no interior. A riqueza que existe do lado de fora, ela antes acontece dentro de você. E eu te provo isso. 82% dos ganhadores da Mega Sena, eles ficam em até 2 anos mais pobres do que antes de receber o prêmio. Por quê? Porque aquilo que está no externo não foi sustentado para aquilo que está internamente. Por isso, quando você começa a buscar a sabedoria, você se prepara para uma nova fase. O MDS é exatamente isso, é uma preparação para uma nova fase. Então, olha só que já fala nos primeiros 2 versículos. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Escreve aí, existem 2 tipos de sabedoria. Quais são elas? A vertical e a horizontal. Qual que é a horizontal? A horizontal é a sabedoria humana, é o nosso conhecimento humano. É aquilo que a gente aprende no dia a dia. Os professores ensinam, aquilo que a gente estuda. E a sabedoria vertical é aquela que vem direto da fonte. Existe algo chamado Abba. Abba significa pai, pai significa fonte. Fonte de identidade e segurança e sabedoria. Existe uma fonte que
você se conecta verticalmente e uma lateralmente. Tiago, eu quero a melhor sabedoria. Existem fases para isso. Primeiro, eu me conecto e aumento o meu conhecimento. Por exemplo, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu estou aumentando o meu conhecimento. É a minha sabedoria horizontal. Para quê? Para sustentar e começar a subir o nível para alcançar a sabedoria vertical. E aí desce como se fosse uma chuva de prata na sua cabeça e você começa a entender muito mais e ter mais facilidade. Então olha só o que fala o seguinte: dê atenção à minha sabedoria. Você vai ver no capítulo 8, quando a gente chegar lá no capítulo 8, você vai entender verdadeiramente quem é a sabedoria que é falada em Provérbios. Dê atenção à minha sabedoria. Dentro de sabedoria existem alguns códigos. Quais são os códigos? Toda sabedoria te dá uma vida longa, próspera, em paz. Está lá no capítulo 3, a gente viu lá. Capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, lhe darão prosperidade e paz. Vida longa, próspera e em paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Versículo 3 e no versículo 21 do capítulo 3, ele te fala sobre 4 códigos importantes para todos aqueles que buscam sabedoria. Quais são? Amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. As 4 características de um coração sábio. Eu fico imaginando só Salomão quando começou a escrever o livro de Provérbios. Ele conta que uma das maiores virtudes dele era contemplar na natureza. É interessante que nos dias atuais muito se fala sobre prosperidade, muito se fala sobre crescimento, só que as pessoas esquecem de entender que aquilo que é natural precisa ser contemplado por aquilo que é natural. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós inventamos, tudo aquilo que nós experimentamos que existe na Terra, eles são imitações daquilo que é natural. Por exemplo, um iPad é uma imitação de um cérebro humano. A inteligência artificial é só o quê? A imitação daquilo que é natural. Um carro é uma imitação daquilo que é natural. Um dia, alguém andando do lado de um campo viu 2 cavalos correndo. Quando viu 2 cavalos correndo, falou o seguinte: existe um meio de locomoção. Tanto é que os motores de carro são chamados de cavalo-vapor, HP, cavalo-vapor, por causa daquilo ali. Então, os cavalos depois virou as charretes, viraram os carros, e o carro é uma simulação daquilo que é natural. Então, toda vez que você não estiver no momento presente, contemplando o dia a dia, a sua correria do dia a dia vai fazer o quê? Você tirar os olhos daquilo que é natural. Quer conhecer o Criador? Olhe para a criação e veja tudo aquilo que é natural. Por isso que a prosperidade é natural. Ontem eu falava isso. Se você olhar um ciclo de crescimento de uma árvore de maçã, de uma árvore de laranja, uma árvore de manga, de qualquer árvore da natureza, você vai ver exatamente um processo que é natural para o ser humano no crescimento. Só não acontece isso por quê? Porque os seus olhos desviam ou em algumas fases você começa a perder isso. Então, qual que é o grande convite? Você olhar com olhos puros. Por isso que a gente criou 6:22 no horário do Brasil, que é: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. E aí ele começa a falar o seguinte: dê atenção à minha sabedoria. Incline os seus ouvidos. O que é inclinar os ouvidos? Lá no livro de Isaías, tem uma passagem que diz o seguinte, que é uma característica de todo aquele que é nobre, governante e sábio. Tem um rosto de pedra, ouvido de discípulo e uma língua erudita. O que é uma língua erudita? Uma língua pronta para o ensino. O que são, na forma de enxergar aquilo que está lá em Isaías? A língua erudita é uma língua pronta para o ensino. O ouvido de discípulo é um ouvido que está pronto para aprender. E o rosto de pedra é independente daquilo que você vive, daquilo que você passa. Você segue o mesmo fluxo. Então é o seguinte, um dos grandes segredos de todo aquele que é sábio é o ouvir discípulo. O que significa discípulo? Às vezes você
espiritualiza ou cria uma religiosidade em cima da palavra discípulo. Discípulo significa aprendiz. Todo aquele que é aprendiz de alguém, ele é um discípulo dessa pessoa. Você sendo discípulo dessa pessoa, você vai carregar a linguagem e a unidade com essa pessoa. Quanto mais linguagem, mais unidade, mais tempo juntos nessa jornada. É muito interessante. E ele fala o seguinte: incline os seus ouvidos. O que é inclinar os ouvidos? Inclinar, você precisa sair de uma posição natural e começar a fazer uma inclinação. Presta atenção. Para inclinar os ouvidos, para ser um discípulo, eu preciso sair da minha fase atual e ter um esforço de uma inclinação. Por que uma inclinação? Porque uma inclinação te leva a entrar em movimento. Presta atenção. Não existe nenhum movimento sem antes ter uma inclinação. Deixa eu te mostrar algo. Às vezes você acha que o caminhar é natural, né? Você está aqui e vou caminhar. Você não caminha assim. Presta atenção, vocês estão comigo. Você não caminha para trás. O que é o caminhar? É um desbalanceamento. Eu coloco meu corpo para frente e aí eu vou segurar. O que eu estou fazendo para entrar em movimento? Eu preciso ter uma inclinação. Toda inclinação te leva para o movimento. Quando ele fala o seguinte, incline os seus ouvidos, saia do seu estágio atual e comece a entrar em movimento. Como? De ser um discípulo, de ser um aprendiz. Para perceber, para que eu entro em movimento e inclino? Para perceber o meu discernimento. O que é discernimento? É separar aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. Quando eu começo, a gente está falando só do versículo 1, e nós poderíamos ficar um bom tempo falando sobre discernimento, inclinação, discípulo e sabedoria. Quando eu faço a inclinação, eu começo a entrar em movimento. Na hora do movimento eu começo a discernir. O que é discernimento? Escreve aí, discernimento é separação. É olhar aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido, aquilo que eu quero para minha vida, aquilo que eu não quero para minha vida. Eu começo a discernir isso. Ontem eu falei sobre a jornada da sabedoria, os 5 passos. Quem lembra, quem tem aí, anota nos comentários. Os 5 degraus para a sabedoria. Ó, a galera do L4 aí. Bem-vindo, galera do L4. Então, discernimento é uma separação. Por que eu preciso fazer essa separação? Assim você manterá o bom senso. Escreve, bom senso é um bom sensor. E os seus lábios guardarão o conhecimento. Então, ontem a gente falou que existe uma escada para a sabedoria. E quais são esses passos para a sabedoria? Primeiro degrau, conhecimento. Segundo degrau, entendimento. Terceiro degrau, discernimento. Quarto degrau, aplicação. Quinto degrau, sabedoria. Aonde que eu sei isso? Salomão nos mostrou isso. Durante todas as leituras você começa a entender isso. Ele fala, você que é inexperiente, quer dizer, alguém que não sabe nada, busque conhecimento. Conhecimento e bom senso. Bom sensor. Quer dizer, eu preciso discernir aquilo que é bom daquilo que não é bom para mim, não para você. Eu preciso discernir aquilo que é bom para mim na fase que eu estou hoje. Para perceber o meu discernimento, assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Por que os meus lábios precisam guardar o meu conhecimento? Porque os meus lábios falam daquilo que o meu coração está cheio. Às vezes você não sabe porque não prospera ou tem tantos problemas nos dias atuais. Porque não repara naquilo que seus lábios estão guardando. Quer dizer, aquilo que ele fala. Sabe o que é interessante? Um dos órgãos mais perigosos dos 780 e tanto, quase 800 órgãos do nosso corpo humano. Sabe o que é o mais perigoso? Essa aqui. E a Bíblia diz vários momentos que, como um pequeno leme que guia uma grande navegação, esta é a nossa língua, que pode guiar o rumo da sua vida. É por isso que nós temos algo chamado fratura exposta. Que é isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser uma cadeia para guardar isso aqui lá dentro. Você fecha e guarda ela lá dentro. Ela não sair. Ela não sair. Ela precisa ficar
guardada lá dentro. Por isso que eu preciso ter um rosto de pedra, ouvidos para aprender e uma língua pronta para o ensino. Quando eu começar a ter um bom senso, os meus lábios guardam o conhecimento. Pois os lábios, aí ele começa a mostrar agora. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Eu quero que você entenda, e às vezes você está lendo Provérbios e não entende que ele foi escrito numa perspectiva masculina. Foi Salomão que escreveu isso. Mas isso é muito mais atual do que qualquer outra coisa, e você pode entender exatamente isso para o sexo oposto também. Sei que a mulher pode ler isso, que os lábios do homem imoral, eles fazem o quê? Destilam mel. Sua voz é muito suave como o azeite. Todo aquele que é articuloso, todo aquele que trama algo, ele tem uma voz suave. Você nunca vai ver aquele que está tramando ou articulando algo ter uma voz direta, brusca e de confronto. Ele tem uma voz suave. Mas no final é amarga como fel, afiada como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. E aqui continua falando da mulher imoral. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Provérbios capítulo 5, ele diverte contra o adultério. Ele faz o quê? Um fortalecimento do casamento. Se você olhar o livro de Hebreus, capítulo 13, lá no 4 diz o seguinte, olha só, Hebreus 13, 4, escreve aí HB, que significa a abreviação de Hebreus, 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, homem e mulher. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Essa promessa é para mim e para você, para manter o seu leito puro. E me perdoe se é um tema muito duro para a gente começar essa manhã de quarta-feira, dia 5 de fevereiro, às 6h22 do Brasil, e a gente começar tão duro. E ela continua falando o seguinte, ela nem percebeu que anda por caminhos tortuosos e não enxerga. O pastor Chep Putzo, meu amigo, Raul, fundador dos Legendários. Pastor, se tiver bem, quiser entrar na live, me dá um oizinho aqui que a gente entra e compartilha esse tempo com você. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente nesse momento. Eu sei que estava recuperando, se tiver bem, me avisa, manda aqui e aí eu mando o convite que eu já aceito aqui. E ela continua falando o seguinte, que a mulher adúltera não percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher e não se aproxime da porta da sua casa. Quando fala sobre a porta da sua casa, é sobre você não testar aquilo que você tem como maior dificuldade. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando ele fala, não se aproxime da porta da sua casa da mulher adúltera, não chegue perto de qualquer tentação que seja desafiador para você. Ficar longe, não se aproximar ficar longe. Qual que é o grande problema das pessoas? Elas se fortalecem e falam o seguinte, eu posso ali dar só uma testadinha. E aí quando a gente começa a olhar e entender que o pecado ele nasce na mente, porque ela é um gatilho. E é só tempo para acontecer aquilo que já foi pensado. Escreve assim, ficar longe da porta do pecado. Escreve aí, ficar longe da porta do pecado. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue os outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel.
Porque um homem cruel, normalmente, toda mulher adúltera, ela é coordenada por algum homem, todo homem adúltero é coordenado por alguém. E não é porque ela é escrava ou isso, ou aquilo que você está pensando. Existe uma articulação para roubar o vigor de uma pessoa. Um homem ou uma mulher, todo aquele que é adúltero, ele quer roubar o quê? O vigor. Porque isso se torna escravo do pecado. Todo aquele que entrega o seu corpo, o seu vigor ao homem cruel ou à mulher cruel se torna escravo do pecado. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriquecem à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastado. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. E agora, a partir do 15, ele começa a trazer algo muito mais importante. Você começar a entender como eu posso usufruir de tudo aquilo que ele me entrega em todos os momentos. Você que está chegando agora, a gente está no MDS, que é uma maratona da sabedoria, todos os dias lendo o livro de Provérbios. Hoje é dia 5, capítulo 5 a gente está lendo. E é uma advertência contra o adultério. Nós entendemos que Provérbios, existem 3 tipos de pessoas. Quem são as pessoas? Os sábios, os tolos e os preguiçosos. Sábios, tolos e preguiçosos. São 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas. E quando estão esses 3 grupos de pessoas, você começa a entender para que lado vai guiando. E não é somente um tipo de pessoa. Você que está aqui é uma fase da vida dessas pessoas. Às vezes você é muito sábio em uma área, mas totalmente tolo na outra área. Às vezes você é tolo numa área, preguiçoso na outra e sábio. São fases da vida em busca da sabedoria. E cada vez mais que a gente começa a ler, a entender sobre essa passagem que está nos falando, você vai começar a entender que, sim, é possível, através de conhecimento, entendimento, discernimento, mudar aquilo que eu estou vivendo. Versículo 13. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. E agora ela começa a falar, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Tem um lugar que diz que de dentro de mim flui rios de águas vivas. Eu quero que você entenda e acredite nisso que eu estou te falando hoje, que dentro de você flui rios de águas vivas. Bebas das águas que brotam dos seus próprios poços. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a tua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer. Entenda que o sexo ele foi criado por Deus para alegria no casamento. Muita gente me pergunta e questiona e nos dias atuais acha que é utópico isso, ou é careta isso, ou é algo ultrapassado preservar o sexo para o casamento. Presta atenção, princípios nunca serão ultrapassados. Princípios nunca se apagarão. Tudo aquilo que é princípio. Por quê? Porque o sexo ele foi criado por Deus para a alegria do casamento. O sexo ele foi criado para selar a união no casamento. Talvez você não entenda, a gente não tenha nem muito tempo para aprofundar nisso, mas eu prometo um dia a gente falar somente sobre isso. Normalmente eu falo dentro do método IP, numa sala fechada, falo exatamente sobre isso, sobre o laço de alma que é criado no casamento. Por quê? Porque lá atrás foi falado o seguinte, nós juntamos o homem e a mulher como uma só
carne, numa relação aonde um já não tem mais sua própria vida, mas a sua vida depende dela e a dela é sua, e existe uma troca. Então presta atenção no que eu estou te falando agora. Tudo aquilo que é princípio nunca será ultrapassado. A relação sexual, o casamento, ele foi feito como uma aliança para o casamento. Se você for olhar no mundo espiritual, significa o quê? O casamento só é concebido após o ato sexual. Se isso acontece fora do casamento, são alianças criadas fora do casamento. São casamentos para o mundo espiritual. São alianças criadas. Como eu queria falar mais sobre isso. Mas assim, aberto é desafiador a gente falar sobre algumas coisas. Mas eu quero te convidar a entender o seguinte, que todo casamento ele foi feito. Por isso que Salomão já fala, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Que os seios, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem, e sempre embriague os carinhos dela. E ele continua falando no versículo 20. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? E eu te pergunto nessa manhã, por que entregar sua vida, seu vigor ao homem? Por que entregar isso e ser um escravo do pecado? A Graziella perguntou, Tiago, essas alianças são quebradas após passarmos pelo batismo? O batismo ele faz parte do processo. Existe algo dentro da igreja que você consegue fazer lá para quebrar todas essas alianças de alma. Então você precisa procurar o pastor e falar o seguinte, pastor, eu tive isso, a gente consegue quebrar essas alianças? Então aí você vai quebrando essas alianças, reconhecendo, pedindo perdão e não voltando mais nelas. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Porque abraça o seio de uma leviana. O Senhor vê os caminhos dos homens e examina todos os seus passos. Versículo 22. As maldades do ímpio o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Versículo 23, para finalizar. Certamente morrerá. Por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Todo aquele que é tolo é insensato. Qual é o convite para você que está no MDS? Assim que a gente fechar a live, você vai fazer a releitura, faz a releitura dela, escreve, cifra aquilo que mais fizer sentido para você. Tipo assim, ó, o meu tem vários, vai cifrando aquilo que mais faz sentido para você. Pega um marca-texto, uma caneta, risca aquilo que mais fizer sentido para você, riscando aquilo que fizer sentido para você. Viva isso no dia de hoje. Você começa a experimentar e a viver tudo isso no dia de hoje. Bora fazer nosso boot. E eu quero te convidar amanhã às 6h22, horário do Brasil, 9h22, horário de Portugal. Aí onde você está, eu sei que tem gente da Espanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Sejam todos bem-vindos aí. Esse é o MDS, a nossa Maratona da Sabedoria. É onde a gente levanta um pelotão. Então todos os dias nós estamos aqui reunidos para falar exatamente sobre os códigos de Provérbios, os códigos de Salomão, tudo aquilo que ele deixou. Isso faz parte de um pelotão que está sendo levantado. Eu quero te convidar a fazer isso. Ó, tem gente da Alemanha, tem gente do Brasil. A gente está aqui no Instagram, no YouTube também. Então bora tocar o terror na terra e mais um dia. Bora fazer nosso boot? O que é o boot, Thiago? O boot é uma mentalização. Uma mentalização que a gente projeta algo novo. Então, que esse capítulo 5 ele possa ter entrado no seu coração. E sabe o que é interessante? Eu sempre fico muito constrangido para falar sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. Mas o que eu recebo de depoimento no meu direct é o que faz sentido. Todos os dias a gente está falando sobre isso. E no dia 8. Dia 8 é sábado. Sábado a gente vai fazer a leitura. Eu sei que nem todo mundo aparece no sábado e está tudo certo isso. Nem todo mundo aparece. Mas no sábado, que é dia 8, para mim é um dos melhores provérbios que tem, é o Provérbios 8. Capítulo 8 é um dos melhores que existe. Então, eu quero te convidar a fazer isso.
viver. Então você que está aqui no Instagram, a gente está no YouTube, todas as plataformas, quase 500 pessoas. E é muito bom ter vocês aqui. E a gente vai tocar o terror na terra. Respira fundo, fecha teus olhos. Bora fazer um boot agora. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos entrega uma nova oportunidade de fazer a Tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Como nós somos gratos por mais um dia, por mais uma clareza, por um novo entendimento. Obrigado, Pai, por selar tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Já agradecemos por todas as conquistas e todo o discernimento que o Senhor vai nos entregar durante todo o dia. Eis aqui um pelotão com sede e fome da Tua palavra. Eis um pelotão preparado para esse novo tempo. Que o Senhor possa cada vez mais levantar homens e mulheres com entendimento e discernimento da palavra. Que cada dia mais o Senhor possa gerar em nós uma fome pela Tua justiça, que é cumprir a Tua vontade. Que assim como diz a Tua palavra, que nós sejamos sal e luz, nós possamos não somente temperar a vida de outras pessoas, mas que o nosso sal possa gerar sede na vida daqueles que estão buscando algo novo. Esse é um novo tempo em vários continentes e nós somos gratos por isso. Gratos porque nós estamos sendo preparados para essa nova fase. Veja você agora indo para uma nova fase, comunicando de forma diferente, veja você andando de forma diferente, veja você conectando com as pessoas de forma diferente. Veja você muito mais paciente, muito mais bondoso, muito mais amável, dominando a sua ira. Veja você agora agindo de forma diferente. É um novo tempo esse. Tempo de que a natureza espera ansiosamente, que é a manifestação dos filhos. As pessoas vão chegar até você no dia de hoje e vão falar que existe uma luz diferente. As pessoas vão chegar até você e vão falar que existe algo que elas não conseguem reconhecer, mas existe algo diferente. E a sua voz vai curar, o seu sorriso vai curar, o seu toque vai curar. Esse é o novo tempo. Tempo esse de manifestar as maravilhas de Deus aqui na terra. E nós somos chamados para isso. Coloca o sorriso no seu rosto, esfrega as tuas mãos e fala assim: já é. Já é um novo tempo sobre a minha vida e a sua vida. Bora tirar um print? Vamos tirar um print aqui. Peguei capítulo 5. Tá aqui, ó, capítulo 5. Opa, cadê o capítulo 5? Tá aqui, ó. Tira um print aí. Aí, faz o seguinte, vai na última postagem aí do Instagram e compartilha lá qual é o código mais poderoso que você pegou no dia de hoje. Por que isso? Porque a comunidade MDS está sendo formada e lá nos comentários do feed é a oportunidade que nós temos de conectar todos eles. Você saber quem está fazendo parte, quem não está fazendo parte, quem está aqui todos os dias ou não. Fechou? Amanhã, 6h22, te vejo nesse bate local aqui, nesse canal. Coloca aí, amanhã, 6h22, estamos juntos. Se eu posso contar com você, coloca CCS, que é Conta Comigo Sempre. Se eu puder contar só com você de vez em quando, coloca CC, Conta Comigo. Mas se você é brabo, você está nessa fase, faz parte da sua comunidade, escreve CCS, Conta Comigo Sempre. Que você continue sendo sal e luz por onde caminhar. Bora tocar o terror na terra e vá cuidar da sua vida. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tem a galera que não quer sair, né? Vocês não querem sair. Tamo juntos. Abraço, gente.